Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o amigo Panda e hoje a gente vai para a nossa terceira aula para treinar a leitura de circuitos, tá? E hoje a gente vai ler circuitos mais complexos, mais bem detalhados e alguns outros que têm outros componentes diferentes. E uma das coisas que a gente vai ver que vai ser muito legal na aula de hoje vai ser fazer essa mesma leitura, mas sobre a superfície de placas, tá? Então a gente vai ver a mesma coisa sobre a superfície, tá, de placas. Por quê? Porque uma coisa é você ter o projeto, né? E outra coisa é você ter a placa, né? Com os furos lá, tudinho, as trilhas, e tem que ter a identificação, né? A identificação dos componentes sobre a placa. Então é importante a gente aprender, justamente porque você vai ter aqui os microcomponentes e tem que saber identificá-los aqui na placa na hora de inserir. Então a gente vai ter dois modelos de placas e vai ter outros nos exercícios e demonstrações da apostila que vai acompanhar o vídeo, para vocês entenderem melhor como é a identificação desses componentes na placa, além da gente treinar pela terceira aula a leitura de circuitos mais complexos, ok? Então vamos lá, pessoal. Bom, então a gente tem o nosso primeiro modelo aqui, né? E aqui embaixo, como você pode ver, já está escrito que ele é um diagrama de receptor de FM VHF. Então quer dizer, esse circuito aqui, que é até um circuito bem complexo, ele é feito justamente para fazer amplificação de áudio, de sons de frequências moduladas de rádio e também de rádio VHF, que é um dos sinais de TV que, por sinal, nem existe mais no nosso país, que hoje quase tudo é digital, mas que ainda pode transmitir em VHF. Existe esse circuito aqui que pode ser utilizado, ok? Então deixa eu só ampliar um pouquinho mais aqui o nosso circuito e vamos lá começar a entender ele, né? Primeira coisa que a gente tem que ver aqui é que a fonte de energia ela é baseada em 6 volts, né? Então a gente pode acreditar que, já que isso aqui é um conjunto de pilhas, né, indicado pelos símbolos aqui, onde está o mouse piscando, a gente sabe que isso aqui pode ser um conjunto até de 4 pilhas de 1,5 volts, né? E essa tensão ela está sendo chaveada aqui por esse liga e desliga do aparelho. Isso aqui é bem provável que seja até um pequeno decodificador, um pequeno receptor que pode ser ligado através de pilha ou por uma fonte, né, que alimente os 6 volts aqui pelo menos a 1 ampere. Agora, a primeira coisa que a gente tem que ver, que é interessante, que você pode até seguir o mouse piscando aqui, é que você vai ver que existe uma linha tracejada, né? É a primeira vez que a gente está vendo aqui uma linha tracejada em cima do que? Da representação de um potenciômetro. Isso aqui é um potenciômetro. O que ele quer dizer, então, com a chave sendo ligada em cima de um potenciômetro? Ele quer dizer o seguinte, que esse potenciômetro, ele pode ter aquele estágio, como a gente vê naqueles controles antigos que a gente via de rádio, que quando você joga o potenciômetro todo para o lado, ele fecha, ele abre o circuito, quer dizer, desligando o aparelho. Então ele quer dizer exatamente isso, que essa chave aqui, através dessa linha, ela pode ser ligada a esse potenciômetro, que ele no final da pista dele, ele pode simplesmente fazer um tec. E esse tec é o desligamento dessa chave aqui, quer dizer, a chave abre, né, para cá, através do potenciômetro chegando aqui na sua pista máxima, e automaticamente já abre aqui o circuito, desligando o aparelho, porque o sinal positivo não vai ter mais como continuar aqui pelo aparelho, tá? Então vamos lá, vamos entender melhor o que acontece quando é chaveado o circuito aqui para se tornar fechado, quer dizer, o sistema ligar, né? Bom, a gente vê então que o sinal positivo que vai correr aqui em cima, né? Ele vai correr para cá, ele vai correr para cá, né? Ele vai correr para cá também o sinal positivo, para cá e aí vai, né? Muito bem. Agora a gente fica pensando, né? Onde é que vai estar o negativo aqui? Então é isso que a gente tem que entender, as transformações das forças, para a gente chegar ao ponto de saber aonde é que está o negativo aqui sendo retransformado, né? Então vamos lá. Primeira coisa que a gente pode ver aqui é que existe um alto-falante, que é o final, é o resultado de tudo aqui, é o alto-falante, ó, como vocês podem ver, né? E a gente pode ver também que aqui existe, como a gente viu na aula anterior, até com um CI verdinho, a gente tem aqui um chip, né?
que é, se a gente conseguir ler aqui direitinho, deve ser um T8A820M, né? E esse chip, com certeza, já que, como diz aqui, ó, que é um diagrama de receptor, com certeza ele é um amplificador ou sintonizador, né? Ou um sintonizador. Bom, agora é isso que a gente vai ver, a gente vai ter que analisar para decidir melhor qual é a função deles aqui, né? Então vamos lá. Bom, inicialmente quando a energia positiva ela chega aqui, agora que a gente vai seguir o caminho da energia, a gente vê que tem já um capacitor eletrolítico de 100 farads. 100 farads já dá para acumular um pouco mais de 1 volt, já em uma certa corrente de tensão, né? E a gente vê que esse capacitor, ele tem aqui o lado positivo dele que está ligado e temos o lado negativo. E como a gente pode ver no alto-falante, a gente sabe que todo alto-falante tem um lado negativo, positivo e negativo, a gente pode ver nitidamente que aqui o polo do capacitor já ajuda a alimentar essa linha, esse lado do circuito que é o lado negativo. O que é muito bom desse circuito desenhado aqui é que a gente sabe que esse lado aqui vai ser tudo que é positivo e esse lado aqui vai ser tudo que é negativo. Então, às vezes, é muito mais fácil você desenhar um circuito assim, com o paralelismo do caminho da energia que vai dar a volta, né? E aqui a gente vê que na volta já tem até um outro capacitor aqui, ó, para fazer o circuito todo ter maior potência quando passar para a negativa aqui desse lado, ó, quando ele passar aqui no capacitor negativo, né? E ele vai negativamente passando para o resto do circuito aqui, até chegar no alto-falante, que é o resultado final. Beleza. Então, vamos analisar. Esse capacitor aqui já dá potência aqui para a linha negativa, que vai vir também para o alto-falante, né? E já alimenta também o pino 4 aqui, ó. A gente vê que a linha negativa, ó, ela vai alimentar também o pino 4 desse TA820, né? Então, uma das coisas que a gente tem que ver é se essa linha negativa aqui DC, se esse 4 é para entrada de alimentação ou saída de alimentação negativa, ou saída de sinal negativo. Mas para isso, a gente vai ter que consultar o datasheet desse T8A820M. Então vamos abrir aqui o navegador, né? Vamos abrir aqui o navegador rapidinho, para a gente ver se a gente consegue consultar isso aí tranquilo. Então deixa eu tirar as marcações e vamos lá. T8A820M. Então T8A820M. E vou escrever datasheet, né? Porque a gente sabe que a gente tem que buscar os dados dele, né? E tá bem aqui, ó, onde está o mouse. Aqui a gente pode ver no mouse, ó. Cadê o mouse? Tá aqui o mouse. Então a gente pode ver nitidamente que tem aqui, ó. Então a gente vai abrir nele. Vamos aguardar abrir aqui. E a gente vai agora aqui no PDF dele. Cadê o TA820M? Ué, por que não está aqui ele, né? Vamos ver se está aqui mais embaixo. Também não está. T8A820M. Datasheet. Ele não achou o 820M, tá? Mas ele achou os que são a base de T8A, certo? Ele achou o que são, mas a gente não viu aqui realmente ele, então a gente tem que encontrar ele. Então vamos voltar à página, né? E vamos achar se tem em outro lugar aqui alguma outra informação sobre ele. Então vamos aqui nesse outro site. Vamos aqui nesse outro site ver se tem. Só aguardar abrir aqui. E nós temos aqui ficha de dados, descrição. Também não tem nada sobre ele, tá? Também não tem nada. Então vamos voltar. Vamos pegar outra página aqui. Vamos ver esse aqui. Ele deve ser um IC, deve ser um circuito integrado ou um chip com alguma função específica. Vamos ver se a gente acha aqui. Tá aqui, ó. Tá aqui. TA820. Bom, é possível que seja TB lá no circuito, porque não está muito bem desenhado. É possível que seja TB aqui, não TA. Então vamos pesquisar novamente como TB, né?
Então vamos lá. Vamos pesquisar aqui como TB A820M. Vamos ver se a gente acha. Ó, esse aqui já veio direto. É possível que seja. Possível que a gente tenha lido errado, que seja um TBA 820. E é isso mesmo, ó, tá aqui, ó. É um TBA 820. Então a gente vai abrir logo o HTML dele, só para ir de forma direta no projeto e nos dados dele. Então tá aí, ó. Nada mais é do que um microchip, como você pode ver aqui, um microchip de 4 pinos, né? De 4 pinos apenas, certo? E aqui tem indicando a pinagem dele, como você pode ver, indicando cada pino. E o 4 que a gente estava na dúvida lá é o ground negativo. É o pino 4 dele, é exatamente o ground negativo. Deixa eu ativar novamente meu mouse aqui para ficar mais fácil da gente ver. Deixa eu ver aqui. Deve estar ativando porque eu estou no Google Chrome. Deixa eu ver aqui. Desativou sem querer, mas não tem problema não. Então o pino 4 aqui, ó, como a gente pode ver, ele é o ground negativo. Então ele é que vai fazer o ground naquele circuito todo lá embaixo, como a gente pode ver aqui, ó. A gente vai lá no circuito. Deixa eu limpar aqui. E aqui no nosso circuito a gente vê aqui que o pino 4 vai receber a energia negativa e ele vai fazer o ground de toda essa área aqui de baixo, tá? O ground geralmente ele fica negativamente ligado realmente à rede negativa do DC, do circuito DC. Então está correto, o pino 4 ele está aqui ligado nessa parte do ground aqui. Bom, depois disso, a gente seguindo novamente aqui a linha do positivo, a gente vê que o positivo ele entra também aqui no pino 6, ó, do nosso chip, né? Então se a gente for lá no nosso chip novamente, dá uma olhada nele, a gente vai ver que o pino 6, ó, é o VCC de entrada aqui, ó. É o VCC, quer dizer, é o positivo da linha de energia e é o que alimenta o chip, é o que faz ele acionar a nível de alimentação, já que ele tem o ground entrando aqui como negativo, então ele vai ter aqui o VCC entrando como positivo. E aqui ele vai ter um sistema diodal, um outro conjunto é como se fosse um segundo microchip dentro dele, que é um sistema de transistores que vai chavear as entradas e saídas das perninhas deles aqui, dessas 8 perninhas, para cada coisa que vai ser feita lá no nosso circuito. Então o pino 6 está correto lá, né, entrando as tensões corretamente aqui no pino 6, né? Então está correto entrar um mais, a corrente positiva aqui no pino 6. Depois a gente vê que a corrente positiva ela vai acionar, tá, de forma serial, ela vai acionar aqui um resistor que vai diminuir a corrente, mas vai diminuir a corrente para diminuir a tensão e vai entrar no coletor desse transistor aqui, ó, vai entrar no coletor desse transistor. E a gente vai ver que também vai passar por um outro resistor muito alto, de 2 megaohms, né? E também que vai estar na base aqui desse transistor. Então, essa energia positiva, ela já vai ser coletada pelo coletor do transistor e pela base do transistor. Aí você deve pensar, mas aí a base ela tem que ser polaridade invertida. Mas se a gente olhar bem aqui no ground negativo da placa, já existem 2 capacitores e mais outros resistores aqui que já estão potencializando com 2 nanofarad e com 10 nanofarad, um pouco mais de 1 volt para alimentar aqui a base, certo? Feito isso, o que é que o transistor vai fazer? Ele vai chavear alguns volts a mais, pode ser que seja 5 volts, né? Esse transistor aqui eu já conheço ele vai alimentar 5 volts a mais para cá, ó, para a linha negativa. Então ele vai potencializar melhor esta linha aqui. Essa que é a função desse transistor. É potencializar essa linha aqui que vai levar o dado, né, até o dado de ruído da sintonia até o alto-falante. Então ele está aqui como um transistor de potência, tá, pessoal? Ele está aí como um transistor de potência. Muito bem. Continuando, a linha positiva, ela continuando para cá, né, ela vai encontrar um resistor de 3K, certo? Que vai em paralelismo gerar capacitância em cima desse capacitor aqui de 2 nanofarad. Isso na realidade eles estão aqui por quê? Porque como muita coisa já foi
passada e alimentada por aqui, pode ser que nessa área do circuito já esteja ocorrendo uma defasagem, não só de corrente como de tensão. Então esse capacitor que está aqui, né, junto com esse transistor, aliás, esse capacitor que está junto com esse resistor, o que ele vai fazer? Ele vai passar um pouco mais de corrente para tentar manter a tensão também para o resto do circuito aqui, tá? Beleza, então, continuando, a gente vai ter aqui, ó, protegendo um indutor, né? Um indutor não, pode ser um indutor ou uma bobina, mas eu acredito que seja uma bobina isso aqui. Já que ele está com L aqui, não deve ser indutor, deve ser uma bobina, tá? Ou pode ser no caso do LC, né? Que o LC ele mede, a gente já aprendeu lá em indutores que o LC ele tem a ver com a questão da capacitância eletrostática, né, de armazenado de corrente. Então pode ser que isso esteja aqui, esse varistor ele está aqui, isso aqui é um capacitor a nível de varistor, justamente para deixar só passar a corrente numa corrente específica para esse indutor. E o que é que esse indutor vai fazer? Ele vai acumular eletrostaticamente um pouco mais de corrente, vai aumentar um pouco a miliamperagem, né? E esse varistor aqui vai proteger ele de dar algum problema aqui nessa parte do circuito aqui. Então é isso que está o varistor. Aí o que acontece? Quando esse indutor descarregar o que ele armazenou através de eletrostática, ele vai mandar aqui para o coletor essa potência acumulada, isso aqui vai subir um pouco a amperagem, e vai mandar para aquele coletor ali daquele transistor BF495, certo? Lembrando que a base desse transistor aqui, ó, a base dele já está recebendo de 1 nanofarad mais um pouquinho de energia em um diferencial de energia aqui do resistor. Ele vai estar recebendo aqui pelo resistor já uma diferencial na base, e esse diferencial vai fazer o transistor acionar e vai jogar aqui para esse retificador mais alguns volts. Então mais volts vão ser passados para cá, tá? Veja que a gente tem desse lado aqui, a gente tem um tiristor, né? E esse tiristor, o que ele vai fazer? Esse tiristor ele vai fazer com que alguma coisa ganhe potência para mandar para cá, para esses capacitores que vão acumular potência negativa, energia negativa, já que essa linha aqui é negativa. Então o que acontece? Esse cara daqui, que é esse transistor, ele vai mandar potência para a linha, junto com a potência desse daqui, certo? E quando ele mandar para cá a potência, vai ter aqui um capacitor de 100, outro capacitor de 100 microfarads, que vai acumular bem mais de 1 volt, e junto com esse varistor aqui, ele vai passar energia aqui para o pino 2, né, que a gente está vendo aqui, esse pino 2. E o que o pino 2 faz? Vamos lá ver o nosso datasheet. O pino 2 é o sinal neutro, é a frequência neutra. Então, na realidade, aqui ele vai receber a frequência de sinal. Então, significa que a frequência que passou aqui capacitada por todos os transistores e por todos os capacitores de resistência vai chegar aqui no pino 2. E quando chegar no pino 2, o nosso CI aqui, o nosso IC, né? Deixa eu escrever aqui, IC, ele já entendeu que está chegando sinal de frequência elétrica. Quando ele entender que está chegando sinal de frequência elétrica, ele aqui no pino 3, ele vai pegar mais um diferencial de potência que está dando aqui nesse capacitor e nesse aqui, lógico, pelo que a gente já falou, pelo potenciômetro. Então o pino 3, como está aqui, ó, a gente pode ver que é a entrada. Então, resumindo, ele vai receber a sinalização de entrada, como se estivesse dizendo, ó, a frequência chegou, né? Mas a entrada ainda não foi engatilhada no sinal positivo. Então o que acontece? Como o sinal positivo vem aqui, chega no potenciômetro, ele repassa esse sinal positivo aqui para o 3. Então, ao mesmo tempo que o 3 recebe o sinal positivo, o nosso amigo aqui, o IC, que é o chip, já vai começar a trabalhar. Ele já vai começar a trabalhar. E quando ele começar a trabalhar, ele vai pegar essa frequência que chegou no pino 2, junto com o pino 6. Cadê o pino 6 aqui? Ó? Deixa eu só voltar aqui.
junto com a alimentação do pino 6, ele vai amplificar o sinal para o pino 5. E o pino 5, o que é o pino 5? É o resultado, é a saída, tá? O pino 5 aqui é a saída, ok? Então, vem a pergunta, mas professor, eu entendi sim que a parte negativa chega por aqui no 2, o positivo aqui pelo potenciômetro vai regular o volume, né? Já que quando a gente mexer o potenciômetro, parte da energia dele vai diminuir, parte vai aumentar por causa da alta resistência do potenciômetro. E olha que ele é um de 10K, como você pode ver aqui, é um potenciômetro de alta resistência. Então o que ele vai fazer? O pino 3 aqui vai controlar o volume, a quantidade de potência elétrica que está chegando dentro do chip. A frequência já está no 2, a potência e o volume está no 3. No 6 aqui está chegando a energia positiva como sinal. No 4 está chegando a negativa. No 1 e no 7, como a gente pode ver, nós temos aqui capacitores que estão recebendo já desse outro maior aqui, capacitando mais energia para o pino 7 e para o pino 1. E o que é o pino 7 e o pino 1, como a gente pode ver aqui? É o bootstrap. Bootstrap a gente sabe que é tudo que tem a ver com engatilhamento de sinal, quer dizer, é aquele que vai engatilhar e dizer vai, pode ir e sai e faz o teu processamento, entendeu? E o pino 1 é o controle de base. Por que controle de base, CB? Porque a gente sabe que aqui dentro do CI tem vários transistores e o controle de base desses transistores vai ser feito pelo sinal do pino 1, certo? Feito isso, então, já estando chegando tudo aqui no nosso CI, o que o CI vai fazer? Ele vai mandar o sinal de áudio mais forte para esse capacitor e esse capacitor vai mandar de volta o sinal mais forte para o alto-falante, excitando o alto-falante e fazendo ele sair o som, o ruído que chegou pelo circuito de amplificação, tá? A única coisa que falta aqui, que não dá para a gente ter certeza, é se isso daqui está sendo mostrado como um indutor ou como sintonizador, né? Eu acredito que seja indutor, porque se for sintonizador não vai gerar tanta potência aqui no coletor do transistor. Mas existem transistores que podem ser ligados a sintonizadores de bobinas, tá? É o caso do radinho de pilha, que geralmente é uma bobina ali que faz a sintonia na cabeça de um transistor, tá? Então deu para a gente dar uma massificada entendida melhor aí nesse layout que a gente acabou de ver. Então vamos para o nosso próximo layout, para a gente dar uma estudadinha nele. E esse layout aqui já é um layout um pouquinho diferente, porque ele também vai ter amplificação, tá? Agora o que é legal é que esse layout aqui, ele tem a ver como se fosse um brinquedinho de acender e apagar, entendeu? Como se fosse um brinquedinho de acender e apagar. As medidas dos componentes já estão aqui embaixo, como vocês podem ver, né? Já estão aqui embaixo. Mas vamos entender como funciona. Aqui nós temos o lado positivo e o negativo da fonte de energia, né? Então, já que esse circuito se baseia naquele quadrado de negativo e positivo, a gente sabe que aqui tudo é negativo, a gente sabe que aqui em cima tudo é positivo, né? Essa linha aqui de cima, a gente sabe que essa linha que está passando é positivo. E vamos ver como é que funciona isso daí. Bom, inicialmente, a gente pode ver que existe isso daqui, ó. E o que isso quer dizer? Quando existe esse sobressalto de uma linha sobre outra em forma de arco, como a gente está vendo aqui, significa o seguinte, que na realidade esses dois fios não estão em contato, né? Esse está em contato, esse está em contato, deixa eu ver outro, esse aqui está em contato, esses daqui estão em contato, mas esse aqui, ó, esse aqui não. Esse não está em contato um sobre o outro. Então é por isso que ela é como se fosse um fio passando por cima do outro, mas não há contato entre eles, ok? Vamos lá então, continuando. Aí o que acontece? A energia positiva, positivamente ela vai chegar nesse emissor aqui, ó. Invertidamente ela vai chegar nesse emissor desse transistor aqui, que é um PNP, né? Ele é um PNP esse transistor. Nós temos aqui a base dele e temos aqui o coletor dele aqui, tá? Depois a gente vai voltar para ele. Fora isso, a energia positiva ela vai seguir para cá e vai chegar nessa resistência aqui. Essa resistência a gente vê que ela é alta, ó, é uma resistência de 10k ohms, né? E 10k ohms é uma resistência suficiente para gerar alguma diferencial de potência em cima desse contato aqui
E o que é esse contato? O que significa esse símbolo? Até na apostila que tem nesse vídeo eu mostro para vocês que esse símbolo é um contato de dedo humano, ou uma chave de dedo, é um contato de dedo, tá? Que vai ocorrer aqui no circuito. Pode ser até aquele tipo de brinquedo que é sensível ao toque, que você tocou ele já aciona. Fazendo isso, veja só, fazendo isso, ele vai mandar o teu sinal para cá, o sinal eletrostático do teu dedo para cá. Veja que esse transistor, já pelo coletor, já está ligado a um outro resistor que vai se ligar à base de outro transistor. Certo? Então, acionando isso aí, esse transistor, que é o Q2, vai ser acionado. Entendeu? E quando ele for acionado, o que vai acontecer? Ele vai pegar a base aqui, que já está com um diferencial de potência, e esse diferencial vai entrar no coletor dele aqui e vai sair com alguns volts a mais aqui, ó, na saída dele. E esses volts a mais vão acionar também a amplificação de mais um transistor aqui na frente, que também já está com o coletor aqui recebendo do transistor anterior. Então você vê que os dois transistores, os dois coletores aqui, ó, os dois estão recebendo do transistor NPN, aliás, PNP inicial. Então esse transistor inicial ele vai gerar potência, vamos desenhar melhor aqui. Esse transistor inicial vai gerar potência e pelo resistor ele vai mandar essa potência para o coletor de todos os outros dois transistores. E a base aqui, já estando excitada pelo contato humano que houve aqui, automaticamente já vai chavear para cá. Os dois transistores vão ficar chaveados constantemente. Por que constantemente que eles vão ficar chaveados? Porque o nosso transistor inicial aqui já vai estar mandando constantemente energia para os coletores desses outros dois. Automaticamente, como a energia positiva já está chegando aqui nesse LED, e esse resistor está aqui só para proteger o LED, o que vai acontecer? A energia negativa vai vir para o outro LED aqui do outro lado. Consequentemente, o que vai acontecer? O LED vai acender. Então, resumindo, ao momento que eu tocar aqui nesse ON, esse LED aqui vai acontecer toda essa cascata aqui, né, junto com esse transistor, e o LED vai ficar aceso o tempo todo. Não é só enquanto você está segurando. Você tirou o dedo daqui, ele ainda vai continuar aceso, tá? Bom, mas e aí? Para que vai servir agora esse outro contato humano aqui de botão, que é o OFF? Quando você acionar o OFF, o que vai acontecer? Vai acontecer que a base desse transistor aqui, ó, a base desse transistor vai puxar toda a energia que tiver nesse coletor. E lembra que a energia estava cascateando para cá, né? Então, quando esse transistor Q1 aqui, cadê o Q1? Q1, esse BC547 aqui, ele chavear para mandar energia aqui para baixo, vai interromper aqui, ó. Ele vai interromper esse ciclo de energia nessa chave. Então, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que quando ele interromper aqui, esse transistor também deixa de amplificar a energia, não vai amplificar a energia adequadamente, nem o Q2 e nem o Q3, e o Q4 vai ficar com a carga toda presa em cima dele, já que foi interrompido aqui, como você pode ver aqui, ó, foi interrompido a base desse cara aqui. Essa que é a base mais importante desse transistor Q2. Ela sendo interrompida, o LED vai apagar. Simplesmente o LED apaga. E esse transistor aqui, como a base dele está em paralelo com o emissor por esse resistor aqui, o que vai acontecer? O resistor vai consumir toda a potência que tem nesse transistor. Então, como só ele deveria mandar a energia negativa, não vai ter corrente suficiente negativa para alimentar o LED, já que foi desligado aqui a base que mandava para ele. Então, automaticamente, quando você clicar aqui, vai apagar o LED. Então, é assim que funciona esse circuito aí, tá? Então, vamos passar para o nosso próximo circuito. E aí é que vai chegar agora a parte que eu falei para vocês no início da aula, que a gente também vai ter uma leitura de placa, tá? Eu vou ampliar aqui, que é super importante. Quando você
for tirar componentes de placa, ou você for trabalhar numa empresa de eletrônica que você vai ter que soldar componentes em placa, geralmente a placa tem que vir com essas identificações. Por quê? Porque até máquinas e robôs, a gente vai entender que existem máquinas de inserção automatizadas, que são até lacradas a vácuo, onde você mete a placa lá, fecha, ela tira o ar e tem um robô que vai fazer a leitura ótica desses traços da placa, e com essa leitura ótica ele já vai saber aonde inserir o componente e colocar a solda do outro lado da placa, né? Então é importante a gente saber fazer a leitura desses componentes aqui, né? Bom, então vamos lá. Primeiro que R significa resistor, então onde tiver R é o resistor, e esses números aqui indicam o número do resistor ou quantos resistores você tem. Por exemplo, aqui é o 10º resistor, aqui é o 9º resistor, né? Aqui é o resistor número 7, e aí vai. Cada número desse vai te indicar o número do resistor e a quantidade de resistor que já tem na placa. Bom, se a gente for olhar também, você vai ter aqui os D. Deixa eu ver se tem algum D. Tem D também, como mostra aqui, ó. E tem até o símbolo do diodo aqui, né? E esse símbolo, como a gente está vendo aqui, já é um diodo Zener. Como a gente está vendo aqui, é um diodo Zener. Então eu tenho aqui um diodo, D1, o D2, cadê o D1, que é o primeiro diodo? Vamos ver se a gente acha ele aqui. Cadê o D1? Não achei ainda. Vamos ver se está mais para baixo aqui. Vamos ver se está mais para baixo. Está aqui o D1, ó. Achei o D1, o outro diodo aqui, ó. Né? Tá aqui D1 e assim vai. Bom, outra coisa é capacitor, né? Capacitor está indicado com a letra C. Aqui eu tenho um capacitor, só que esse capacitor que está sendo indicado aqui é cerâmico, tá? Mas aqui eu tenho outros dois capacitores, que é o C23 e o C22, mas são eletrolíticos, ó. Quando é assim, que tem um lado mais escuro, né? Um lado mais clarinho, e tem o mais e o menos, a gente sabe que é capacitor que é polarizado, e quem é assim são os eletrolíticos, que funcionam como bombas acumuladoras de energia. Eles acumulam energia para depois soltar essa energia num outro estágio ou num outro momento, né? A gente tem até aqui, ó, um outro capacitor maior, temos aqui um outro capacitor maior também. Deixa eu ver o que mais a gente acha aqui na nossa placa, né? A gente tem aqui potenciômetros gigantescos, né? Como a gente pode ver aqui, ó, são potenciômetros, isso daqui, ó, né? E a gente pode ver porque está indicado com a letra P aqui também, ó. Como você pode ver, potenciômetro 1 e potenciômetro 2, que estão rodeados de capacitores, né, e algumas resistências aqui, como a gente pode ver, certo? Bom, o que mais a gente tem aqui? A gente tem o T, ó. O T significa que é um triac. Geralmente quando são três pernas assim é porque é um triac. Ou um triac é um SCR, da família dos tiristores, né? Então, como a família dos tiristores tem essa sigla T que pode ser indicada, então é bem provável que isso seja um tiristor. A gente tem outro aqui em cima, olha. A gente tem outro tiristor aqui em cima, ó, como você pode ver aqui. E tá até o T, está bem escondida aqui a letra T2. Ó. Então são dois tiristores, e tem também, deixa eu ver, tem um aqui, tem um outro tiristor aqui, mas não estou vendo o T dele. Ó. Não tem especificado não. Então esqueceram de botar, isso foi um erro aqui, que esqueceram de botar o T nesse tiristor aqui. Aqui a gente tem a entrada de energia, como você pode ver, ó, a entrada de energia, né? A gente já sabe que isso aqui é a entrada, é o DC, né? Entrada DC, positivo e negativo. Agora bora ver se a gente acha aqui para baixo que mais. A gente tem uma saída de energia, ali em cima é o in, né? É a entrada de energia aqui em cima, como a gente pode ver. E a gente tem aqui embaixo uma entrada de energia, ó, como você pode ver aqui, ó, a gente tem uma saída, aliás, desculpa, de energia, como você pode ver aqui o out, ó, né? Então entra por um lado e sai pelo outro. E pelo que a gente pode ver, já que está escrito aqui que esse potenciômetro ajusta a frequência e esse aqui ajusta volume, é bem provável que isso tenha a ver com sintonia de rádio, tá? É bem provável que isso tenha a ver com sintonia de rádio. Tanto que está escrito aqui TE, ó, como você pode ver aqui onde eu estou passando o mouse. Está escrito TE, então é possível que seja com telecomunicação de rádio. A gente também tem a identificação aqui que existe dois circuitos integrados, dois IC. Ó. Como você pode ver, tem um IC de 8 pernas aqui, igual aquele que a gente viu no circuito anterior. E temos um outro IC muito maior aqui, ó, que são
de 18 contatos, né? 18 pernas, tá? Lembrando que os I6, os lados corretos deles se identificam com esse chanfro aqui, tá? E esse chanfro é que te indica o pino 1, que geralmente está do lado, olhando ele assim, está do lado direito do chanfro, tá? Então aqui seria o pino 1, aqui seria o pino 1. Mas infelizmente as placas deveriam dizer quem é o pino 1, mas a questão impressa, né, das placas, mas aqui não mostra a questão impressa das placas, tá? Bom, uma outra coisa que a gente mostra aqui, ó, nesse circuito, é que nós temos aqui esse tal de L1, que é um negócio meio invocado aqui, ó, né? E temos um outro idêntico aqui chamado de L2. Isso é linha de alguma coisa, é algum fio que você aparafusa aqui. Por isso que eu digo ainda que isso possivelmente seja alguma coisa de telefonia, tá? Pode ser até placa de ramal de central telefônica ou alguma coisa de comunicação. Por quê? Porque aqui em cima a gente tem antenas, ó. A gente tem duas entradas de antena. E essas entradas de antena já indicam também a possibilidade de ter radiofonia aqui nessa placa, tá? Então, ou é uma placa de aplicação telefônica ou é uma placa de aplicação para rádio, tá? Ou ambos pode ser, Bom, então espero que vocês tenham entendido que as placas precisam, quando são fabricadas, terem essas identificações sobre as placas para que o robozinho que está lá inserindo os componentes e fazendo as comunicações saiba aonde soldar cada componente, tá? Bom, agora que a gente vai chegar no nível um pouco mais hard, né? Um pouco mais complexo. Por quê? Porque essa placa aqui, ela já está até identificando aqui para você, ó. Vou ampliar bem aqui. Já está identificando aqui, ó. É uma placa controladora de portão automático, né? É aquele portão que você tem na sua casa, que você chega com o carro, aperta lá o controle remoto e o portão pi, 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 começa a se mexer e subir lá através de rodanas de motores e eletromotores que são controlados por alguma placa. E é essa placa que faz isso, é uma placa de controle exatamente de portão, tá? Então vamos ver o que tem de interessante aqui. Primeiro a gente tem que descobrir onde chega a energia. E a energia está mostrada ali em cima, ó, né? Está mostrada ali, ó, que são 12 volts aqui, ó. Então tem dois parafusos para você aparafusar dois fios aqui, que é de 12 volts. Agora é claro que 12 você não liga na tomada direta, nem de 110 nem 220. Então tá claro que deve ter uma fonte externa. A fonte não está aqui nessa placa. Ela deve estar numa outra placa que é ligada com fios aqui na entrada de 12 volts, né? E a gente tem aqui o positivo, ó. E até por aqui dá para a gente analisar alguma coisa. Por exemplo, já tem um diodo de retificação aqui que deve diminuir os 12 volts para alguma tensão de 8 ou de 9 volts, né? A gente já vê aqui que tem um capacitor eletrolítico que vai fazer uma compensação de energia e veja que o lado negativo dele já vai alimentar esse LED aqui, tá? Então esse LED vai ser alimentado como indicador de que o equipamento está ligado. Então esse LED aqui, o LED 1 deve indicar que o portão deve estar ligado, tá? Tem uma resistência aqui para proteger o lado positivo do LED, né? Já que a energia negativa do LED. E nós temos aqui um outro capacitor de potência. Esse aqui não é só um capacitor de isolamento de placa, mas ele deve estar gerando potência, que vai gerar para mais esse aqui, para mais um eletrolítico menor, que vai ser retificado por um diodo para chegar num CI aqui, ó, né? Então tem um CI de controle aqui. E a gente vê que tem duas resistências aqui. Isso daqui que vocês estão vendo aqui em cima, geralmente chamado de C, e não é um capacitor, tá? Ele está como C aqui, como CI, tá? Geralmente CI, existem CIs que são chips, né, microchip de 3 perninhas. Existe, não existe só igual esse padrão aqui não, de várias perninhas. Existe também de 3. Então, como a gente está vendo aqui, ele é um CI de 3 perninhas, tá? Aqui existe uma conexão que geralmente quando é assim, mostrado dessa forma, é porque não pode ser soldada na fábrica, mas é uma conexão para algum display de LCD, serviço de LCD, como está escrito aqui, ó. Então vai ver que realmente não foi ligado.
Agora deixa eu ver se eu volto a acionar aqui o meu mouse, que eu queria que ele voltasse a piscar. Então vamos ver se eu consigo fazer ele voltar a piscar de novo. Deixa eu tirar aqui e fechar. Deixa eu voltar lá de novo. Seria interessante que ele voltasse a piscar para facilitar mais nossas vidas. Não voltou mesmo não. Bom, então continuando, pessoal. Depois disso, o que é que a gente vai ter do outro lado aqui? A gente vai ter esse CI grande, que a gente já viu aqui, né? Que é um CI maior, de 18 pernas. Esses CI, geralmente, a partir de 18, eles são multiportadores. Eles controlam as portas e as orientações das tensões elétricas. Para onde vai, para onde vem, aonde inverte e tudo mais. A gente tem aqui também, ó, um outro CI aqui, que é chamado de address, né? Esse address significa que é de endereçamento. Então é um chip que é controlado por outro, a nível de endereços elétricos, tá? Então é para isso que serve esse chip que está aí. Bom, continuando aqui para baixo, a gente vai ter duas coisas interessantes aqui, ó. A gente vai ter chegando aqui em dois resistores, esses dois resistores aqui, a gente vai ter esses resistores chegando na base de dois transistores. Olha só, já temos aqui alguma coisa de chaveamento e de diferença de potência nesses dois transistores. Por quê? Porque na realidade, cada transistor desse vai ter uma função diferente nesse controlador de portão, tá? Tanto que aqui, se a gente for ver, ó, nós temos RL. RL significa relé, tá? E como a gente tem dois relés aqui de acionamento, na certa eles têm que serem chaveados, cada um por o seu transistor específico de chaveamento, né? E você vê que cada relé aqui tem na sua linha um LED. Resumindo, quando um portão estiver abrindo, um LED acende, quando o portão estiver fechando, o outro LED acende, né? Agora você deve estar perguntando, mas aonde que eu vou ligar os motores aqui nessa placa, né? Aonde que eu vou ligar os motores do que vai lá trabalhar na ida e na volta do portão, né? Simples, ó. Se você olhar aqui embaixo, você tem aqui, ó, as linhas, ó. Para um relé, veja que para um relé você tem aqui a linha do motor 2, do motor 1, aliás, e a linha do motor 2. Então você vai ter dois motores, um motor de inversão que roda para um lado e um motor que roda para o outro, dependendo se você quer abrir ou fechar o portão lá. E aqui desse lado nós temos aqui um outro transistor, né, que vai acionar o buzzer. O que é buzzer? É a sirene, aquele pi, 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 que vai ficar tocando enquanto o portão está abrindo ou fechando, né? Então você vê que esse circuito é até muito fácil de interpretar, ok? Bom, aqui ele tem umas outras linhas. Essas outras linhas aqui, eu não sei exatamente o que seria, tá? Mas deve ser alguma coisa de aviso sonoro ou visual para o teu portão, quando ele estiver abrindo, tá bom? Bom, lá em cima, isso aqui é interessante, você deve estar pensando, eu sei que tem o controle remoto, que o cara está dentro do carro com ele, né? Mas como é que chega o sinal? Aqui, lógico, a gente já vê que tem uma antena, ó, que já tem uma antena aqui receptora por sinal. E mesmo aqui em cima, se a gente for olhar, ó, aqui em cima já existe um conector grande de RF. Deixa eu ver se eu diminuo um pouco. Aqui tem um conector grande de RF, e a gente sabe que RF é exatamente sinal de frequência, é algum sinal de frequência, né, que vai chegar por aqui. Então talvez essa antena, apesar de ter aqui o ponto de solda da antena, mas vai ver que ela liga com um soquete nesse elemento aqui do circuito. Então essa parte do circuito é o elemento onde você vai ligar aqui a antena, certo? Então eu acho que deu para vocês entenderem como é importante a gente também fazer a leitura dessas placas, tá? Por quê? Porque vamos supor que você tem uma placa com defeito e você precisa consertá-la. Além daqueles projetos aqui, ó, além dos projetos aqui, você também precisa da placa. Por quê? Porque se você tiver que reconstruir uma pista, ressoldar um componente, ou saber se aquele componente é um transistor, uma resistência, um diodo, esse projeto aqui que você está olhando, às vezes te ajuda muito mais do que esse projeto aqui, tá? Esse projeto aqui, ele ajuda você a entender como funciona, mas não ajuda você a entender
como está a disposição na placa. Já esse projeto aqui, ele te ajuda a entender como está a disposição dos componentes na placa. E lembrando que isso também, como eu já falei, é usado pelas máquinas de inserção para colocar os componentes automaticamente. Tá, pessoal? Então eu espero que hoje a aula tenha sido proveitosa para vocês. Essa é a nossa terceira e última aula sobre leitura de circuito de placas. Vai ter uma apostila aí que vocês têm que ler, que vai ser um suplemento disso que eu estou falando. Vai ter muito mais coisa e simbologia detalhada. Vai ter revisões teóricas de algumas coisas que nós já vimos no curso. E vai ter alguns exercícios lá para vocês identificarem as mesmas coisas que a gente identificou aqui nessa videoaula de hoje, tá? Não deixem de fazer esse exercício, porque esses exercícios, se forem entregues no meu e-mail e no meu Telegram, vão ficar validados para você receber uma certificação no curso, mas somente para quem realmente respondeu os exercícios de todas as apostilas que estão nos vídeos, tá, pessoal? Fica aí um abraço do Panda e a gente se vê no próximo vídeo, onde a gente já vai começar uma segunda fase do curso, que é a segunda fase de instrumentação, para vocês aprenderem quais são os instrumentos básicos, como utilizá-los e alguns cuidados que vocês têm que ter para esses instrumentos básicos de todo mundo que mexe pelo menos com uma eletrônica básica, ok? Até mais, pessoal!